Olá, você está no canal Kiron e hoje nós vamos falar sobre astrologia esotérica ou astrologia da alma. Como estamos no mês de Aquário, hoje eu pensei em estudar com vocês um tema que algumas pessoas têm me pedido para falar, que é sobre a transição planetária. Então, nada mais adequado do que o período de Aquário para a gente falar sobre isso. Vamos pensar algumas coisas juntos, vamos tentar descobrir alguns impulsos que podem ser importantes para que você que está atravessando por essa mesma transição possa passar por ela de uma maneira mais consciente e de uma maneira mais aquariana, se eu posso falar assim. A primeira coisa que a gente poderia explorar sobre esse assunto é que a transição planetária ela é um tema super vasto e que tem sido abordado durante muitos anos, algumas décadas até, mas grupos diferentes têm falado coisas bastante diferentes sobre esse tema. Então, eu tenho acompanhado esse assunto há muitos anos, tenho estudado bastante sobre eles. E, de uma certa maneira, a primeira pessoa que falou sobre isso foi o próprio Cristo, que anunciou há 2000 anos atrás que haveria esse período que ele anunciou como o período do retorno dele, mas que a humanidade nesse período daria certos passos. Depois, o apóstolo João, quando estava no seu período de exílio na Grécia, na ilha de Patmos, escreveu esse grande texto, um texto de revelação chamado Apocalipse. E nesse texto existiam muitas informações, a maior parte delas simbólica, não? Sobre o que aconteceria nesse período. Temos também um grupo de informações que vem dos maias, falando por aquele período onde um ciclo muito longo de evolução no planeta e no sistema solar terminaria e que um novo ciclo começaria dentro de certos arquétipos que estariam ligados a grandes passos que a humanidade daria em direção a um processo evolutivo mais amplo e um processo coletivo mais amplo. Quando começou os anos 90, lá no finalzinho dos anos 80, José Trigueirinho Neto também começou a lançar uma série de livros e trazer para a humanidade uma série de informações ligadas a esse grande evento. E durante muito tempo, parece que ele era o catalisador desse processo e da onde provinham as informações mais importantes sobre esse momento cósmico. E esse termo, transição planetária, foi um termo que foi dito por ele pela primeira vez, que hoje se popularizou. E nós temos aí muitos grupos espirituais, muitos grupos esotéricos falando sobre esse evento e trazendo uma quantidade grande de informação sobre esse evento. Nós vamos tentar pensar a transição planetária do ponto de vista astrológico, não do ponto de vista astrológico mais comum, que lida com a astrologia voltada para a personalidade, voltada para as vidas individuais, mas uma astrologia mais planetária, uma astrologia mais ligada a um desenvolvimento coletivo, grupal, da humanidade como um todo. E desse ponto de vista, do ponto de vista astrológico,
o que nós chamamos de transição planetária é a transição de uma era, que nós chamamos da Era de Peixes, que começou há 2000 e poucos anos atrás, e que agora está terminando o seu ciclo e olhando para um horizonte aonde um novo ciclo, que é a Era de Aquário, começa a se desenvolver. Veja, esse termo transição planetária é muito propício e é muito preciso, porque nós não estamos falando de ruptura planetária. Poderia acontecer, parece que isso já aconteceu em outros momentos no planeta, mas nós estamos dizendo de uma transição. Então, numa ruptura, nós temos um determinado evento que finaliza um período, que finaliza um ciclo e, a partir daquele momento, inicia um novo ciclo. Na transição, nós não estamos falando de ruptura. E não tem aquele momento específico onde termina uma era e onde começa outra era. Então, nós temos uma sobreposição de eras, com as suas características específicas, com os seus padrões específicos, com os seus arquétipos específicos, que num certo período coexistem, aonde uma era anterior começa a perder a força, aqueles arquétipos começam a perder o seu poder vibratório, novas ideias vão surgindo de uma era nova, que está coexistindo com aquela era antiga, até que num certo momento aquelas coisas antigas vão ficando para o passado, o que vai sobrando são esses novos arquétipos com as suas novas estruturas, porque as ideias novas precisam depois encarnar num corpo, num espaço. O tempo novo precisa de um espaço correspondente, que seja harmônico, que seja ressonante, que seja sincrônico com essas ideias. Então nós temos uma superestrutura, como dizia a filosofia de Hegel antes, que são ideias, macro-ideias, arquétipos, e o espaço coletivo, o espaço social, o espaço planetário vai produzir novas estruturas condizentes com essas novas ideias, com esses novos arquétipos, com essa nova vida que chega. Então esse termo transição se adequa mais ao que nós estamos vivendo do que a palavra ruptura. Então muitas pessoas temem um pouco esse período, porque um período de transição é um período muito evolutivo, há um fogo, há uma ebulição, há bolhas espocando, surgindo no espaço mental, astral e físico da humanidade com conteúdos. Há uma contradição muito grande nesse período de coisas que já não servem mais, que já não dão certo mais, com outras que estão chegando, mas ainda não ganharam corpo, aonde não alcançaram uma adesão considerável da humanidade. Há sempre um grupo de vanguarda que sintoniza com o novo, e isso é muito aquariano, não? E começam ali certos processos e forças conservadoras dentro da humanidade, dentro da sociedade, resistem um pouco a esse processo de mudança, de transformação, há um choque dessas forças e às vezes há até processos de convulsão dentro do tecido social, dentro do plano mental, dentro do plano emocional, dentro do plano físico também. Então a ideia toda aqui é a gente procurar entender um pouco isso. E como a gente está falando de Aquário, que é primeiro uma constelação de ar, então com uma energia mental muito intensa, muito forte, né? E isso
marca de alguma maneira um pouco do que vai ser essa humanidade que vai viver na era de Aquário. Nós mesmos, né, provavelmente, vamos fazer muitas encarnações nesse período, que vai ter mais ou menos 2150 anos. Então, uma das primeiras coisas que nós podemos pensar sobre a era de Aquário, já que Aquário é um signo de ar, é que há uma tendência da humanidade como um todo se polarizar no plano mental. Sabemos que hoje as massas, a grande parte da humanidade, ainda não está polarizada nesse nível. Há muitos seres no planeta que estão fazendo uma vida muito instintiva ainda, não tem acesso à educação, não tem acesso a livros, não tem acesso aos requisitos básicos que constroem uma vida mental, ou que polarizam a consciência na vida mental. Pessoas que estão extremamente ocupadas com as coisas mais básicas da vida, comer, sobreviver, trabalhar que nem loucos para poder ter um mínimo de vida. Então isso não tem nada a ver com a era de Aquário, não? Na era de Aquário nós estamos falando de uma humanidade que, como um todo, um conjunto planetário de seres que tem acesso ao plano mental, que tem acesso às coisas mais básicas da vida, que podem deixar de se preocupar com essas coisas mais básicas, instintivas, emocionais, para subir a sua consciência para um nível mais alto, o plano mental, para funcionar a partir desse nível e ser uma humanidade que atua e funciona movida por ideias, movida por conceitos, movida por ideologias, movida por arquétipos mentais importantes que organizam a vida de uma certa maneira. Dentro desse período de transição, existem forças conservadoras que tentam manter a humanidade no que ela já alcançou, e existem forças de vanguarda que estão trazendo o futuro para cá e tentando levar a humanidade para um novo ponto, para um novo nível, para um novo tempo. Um tempo diferente do tempo que a gente vive agora. Não só como ideia, né, de um tempo onde o pensamento vai ser diferente, um tempo onde o comportamento humano vai ser diferente, mas um tempo diferente. Um tempo que possa abarcar uma outra dimensão de vida. Um tempo talvez de quarta dimensão, e não de terceira dimensão. E aí existem muitas ideias, muitas notícias, muitas informações sobre isso tudo que a gente pode discutir mais para frente em outros vídeos, que a gente pode falar sobre elas. Então, se você tem dúvidas sobre o que poderia ser esse novo tempo, esse tempo de uma outra dimensão, deixa aqui o seu comentário. Não esquece de se inscrever no canal, não esquece de dar o seu like, porque isso ajuda demais o canal a poder continuar produzindo conteúdo, vai criando uma rede de seres ligado a uma certa energia, e essa energia pode ser compartilhada dentro dessa rede. É importante se formar essa rede. A rede é uma característica muito especial do tempo de Aquário. Em Aquário nós vivemos em rede. Nós funcionamos coletivamente, não individualmente. Então, te convido para você fazer parte dessa rede, para fazer parte do canal, se inscrever, deixar os seus comentários, dizer o que você pensa sobre esses assuntos, fazer perguntas, e a gente pode depois responder essas perguntas nos outros vídeos. Há um tema em Aquário que é super importante, que faz parte dos arquétipos aquarianos dentro de dois planetas que são regentes desse signo. Saturno era o planeta regente de Aquário antes de se conhecer Urano, e Urano. E esses dois planetas têm uma história arquetípica que está muito ligada a essa energia aquariana, que fala sobre essas forças de conservação e essas forças de inovação, essas forças propulsivas mentais
que levam o homem para além daquele tempo, para além daquelas estruturas, para além daquelas formas que ele já aprendeu e estabeleceu na sua vida comum. Então, Saturno representa essas forças de conservação. Saturno conserva aquela experiência da humanidade que deu certo, aquelas estruturas da humanidade que deram certo. A função saturnina é estruturar, é envolver certas macro-ideias, certos arquétipos da vida em estruturas, que podem ser estruturas físicas, que podem ser estruturas sociais, que podem ser estruturas mentais, que podem ser estruturas de qualquer outro tipo. E Urano, que é o outro regente aquariano, que nós conhecemos há muito pouco tempo, faz muito pouco tempo que nós descobrimos esse planeta e começamos a entender a função desse planeta. Urano traz uma energia fora do sistema. Na mitologia, Urano é o céu. E ele vem todas as noites se deitar sobre Gaia, que é a Terra. Então, nesse casamento entre o céu e a Terra, surgem filhos, surgem frutos. E Urano os devorava, os comia. E Gaia se entristecia muito porque perdia os seus filhos. Num certo momento, Gaia esconde um dos filhos. Esses filhos que Urano produzia com Gaia eram chamados de titãs. Eram forças essenciais, eram forças primordiais, eram forças telúricas que nasciam dessa combinação do céu com a terra. O tempo, Cronos, é uma dessas forças, um desses filhos. E Gaia esconde esse filho, para que Urano não o devore. E em um certo momento, Gaia, angustiada com a perda dos seus filhos, prepara Cronos para revidar ou para defendê-la da energia de Urano. Ela presenteia o filho com uma foice e quando Urano desce à Terra para se deitar com Gaia, Cronos aparece, o tempo, e decepa o falo do pai, o castra. E aí tem imagens arquetípicas muito intensas, muito poderosas, não? Quer dizer, o tempo que castra essa energia do céu que se derrama sobre a terra. Ele limita a atividade do céu na terra. E esse é um arquétipo da energia saturnina muito forte, não? Ele pega o falo do pai e o arremessa ao oceano, e o sêmen do pai se derrama sobre as águas, e daí surge Vênus. Então, outro arquétipo muito poderoso, ligado a certas funções psíquicas da humanidade. E essa dicotomia entre o novo, o que está além do tempo, o que está além da Terra, além do horizonte da Terra, e o que é da Terra e o tempo que limita as coisas, que cria fronteira, que cria ciclos, que é Saturno, essa grande dicotomia se instala, não? E ela é um arquétipo dentro da consciência. E esse é um arquétipo que nós estamos vivendo de forma muito intensa na transição planetária, porque há certas forças conservadoras que não querem deixar que o que foi construído pela humanidade ao longo desses 2000 e poucos anos de era de peixes se perca, e há uma força propulsora que está trazendo um novo ciclo, está trazendo um novo tempo, está trazendo até uma outra dimensão do tempo para a humanidade, que está empurrando a humanidade para um novo período e para uma nova vida, e essas forças estão em choque. E a humanidade como um todo está precisando fazer escolhas, e esse processo das escolhas da humanidade foi descrito lá na Bíblia, lá no Apocalipse, como a separação do joio e do trigo.
Então também é uma imagem para que a gente pense, não? Se nós estamos resistindo a esse novo mundo, essa nova terra, a esse novo tempo que se aproxima, um novo tempo coletivo, um novo tempo grupal, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Ou se estamos aderindo a esse processo de ajudar ao parto planetário acontecer, fazer parte desse processo, ativamente, aderindo a esse processo e vamos com ele. Ou se vamos ficar preso nos processos antigos, que já não podem mais cumprir sua função, porque a humanidade precisa dar um passo para poder sobreviver, para poder evoluir, para poder progredir, para expandir a sua consciência para outros níveis. E aí os temas aquarianos são os temas que se apresentam para a humanidade como um todo, e a gente precisa entender se vai ficar preso ao passado ou se a gente vai aderir a esse futuro diferente. A imagem de Urano é uma imagem muito bonita de um certo ponto de vista, né? Se a gente pensar que o que eu posso enxergar, o que eu posso ver aqui nessas 3 dimensões materiais, física, etérica, emocional, mental, a paisagem da Terra, há uma estratosfera que é um lugar onde a gente não pode passar, não, nós não voamos, apesar de termos construído máquinas que nos permitem atravessar esse ciclo, e isso é uma coisa muito aquariana, a tecnologia que nos amplia os limites, isso é super aquariano. Mas, de uma maneira geral, se eu estou na linha do horizonte, lá no mar, eu enxergo o oceano e o céu azul. Uma montanha do lado, com árvores, ou uma cidade, onde o homem já trabalhou muito. Eu posso subir na montanha mais alta, nos Himalaias, nos Andes, nessas 2 grandes cordilheiras, e o que eu vou ver vai ser montanha, neve e o céu azul. Agora, o mundo de Urano é um mundo extraterrestre. Ele é um mundo supraterrestre. E o céu está além disso tudo, não? Então, lá no mundo de Urano tem planetas, tem galáxias, tem sistemas solares, tem nebulosas, tem buracos negros, tem supernovas, tem poeira estelar cósmica, tem energias extraterrestres, supraterrestres. Entende? Então essa imagem do raio que desce do céu e toca a terra como um fogo que não é um fogo terrestre, não é um fogo comum. O fogo comum é um fogo labareda, ativo, que vai para um lado, vai para o outro e solta suas partículas de uma forma meio caótica. O raio não, ele é íntegro, ele é unido, os átomos não estão em choque, eles estão em linha, ele é azul. Ele não é laranja, ouro, rubi, amarelo. É diferente, entende? Quando um raio vem e desce para a Terra, ele descarrega informação de fora do sistema para dentro do sistema. Isso é Urano. Ele está além do tempo, ele está além dos limites, ele está além das montanhas, ele está além do céu azul. Ele é cósmico, não? E a astrologia faz ponte com isso, porque o objeto de estudo da astrologia é a vida cósmica, é a vida do sistema, são os planetas, são as constelações, são as galáxias. Então, esse é um tema muito aquariano, não? O aquário é uma antena aberta para captar coisas que estão para além da Terra, para captar coisas, informações que estão em outras dimensões, em dimensões mais altas, dimensões além da mente. Por isso que Urano é, na astrologia, quem concede a intuição, que é um sistema de conhecimento que está acima do sistema mental. Nós temos um sistema instintivo de conhecer, muito ligado à energia da Terra, são os nossos sentidos, não? Que trazem informação. Nós temos a energia das águas que nos tornam sensíveis ao plano emocional
e lá desse plano emocional nós recebemos informação. Nós temos a energia da mente, terceira dimensão, e desse plano mental nós recebemos informação, codificamos informação, traduzimos informação, e nós temos níveis mais altos. E lá na quarta dimensão, a informação que pode descer vem através da intuição, e Urano é o regente desse processo e é regente de uma parte do nosso sistema nervoso e do nosso sistema glandular que é capaz de captar esse tipo de informação, esse tipo de padrão vibratório. Isso é extremamente aquariano. Em Aquário a gente está caminhando como humanidade para nos tornarmos uma raça mental de verdade e ter uma mente coletiva de verdade. Então o Urano tem esse arquétipo. E o regente esotérico de Aquário, que é Júpiter, traz um outro arquétipo, que é a questão do amor. Mas não é um amor romântico, não é esse amor marciano, venusiano, no qual nós nos apaixonamos por uma outra pessoa, um amor extremamente pessoal, não? Que é vivido muito no corpo astral, que é vivido muito no corpo físico. Esse é um amor mais alto, que cria empatia, que cria uma condição de igualdade, que cria uma liberdade de atuação coletiva, de atuação grupal, aonde o bem comum é mais importante do que o bem pessoal. Isso é uma grande transformação na vida da humanidade. Atingir esse lugar, que é o lugar da fraternidade, não? Isso, entrar para a irmandade, quem sabe uma irmandade ainda mais ampla, quando a gente entrar em momentos mais agudos e mais profundos da era de Aquários, uma humanidade que não seja só uma irmandade, uma fraternidade que não seja só terrestre, que se abra para outras civilizações, para outros povos, para outras maneiras, outros conceitos, outros projetos de vida que não são daqui da Terra, encontrarmos os irmãos do cosmos. Então, tudo isso está nesse futuro aquariano, não? Mas é impossível que a gente vá fazer fraternidade fora do planeta se a gente não conseguir fazer primeiro aqui dentro, né? A nossa vida precisa, em Aquário, e esse é o grande impulso aquariano, a gente precisa abdicar da vida pessoal. Isso não quer dizer que a gente não vai vivê-la, não, mas que nós vamos nos render a essa vida grupal, a essa vida coletiva. E essa vida grupal, essa vida coletiva não vai nos privar da nossa liberdade, que é um tema bastante aquariano. No próximo vídeo nós vamos falar sobre Aquário funcionando no nível da personalidade e funcionando no nível de alma, não? Então, quando nós nos rendermos a essa vida grupal, a essa vida coletiva, a essa vida fraterna, a nossa liberdade não vai ser perdida, pelo contrário, ela vai ser expandida. As possibilidades que a vida grupal traz expandem a consciência do homem, a atuação do homem, aquilo que o homem pode conhecer e pode viver num nível que nós ainda não descobrimos. É claro que existem uma pequena parte da humanidade que já está vivendo essa experiência, e isso sempre foi assim, há sempre uma vanguarda de almas que vai na frente. E nesse processo de transição, essa adesão a esse projeto significa um pouco se a gente vai se colocar no grupo do que é trigo, que é joio, ou no grupo que é palha, não? As forças saturninas de conservação são forças que devem criar uma responsabilidade individual para colocar o indivíduo no grupo, que é um nível de vida mais amplo. Mas aquilo que é velho, que não serve mais, vai se desfazer, não tem como não se desfazer. Estruturas sociais que não correspondem ao novo arquétipo vão morrer. Processos humanos, econômicos,
culturais, físicos, que não correspondam a esse novo arquétipo vão desaparecer. Por que a pandemia não termina? O homem não aprendeu a lição, não? O vírus ataca o nosso sistema pulmonar, que simboliza na gente a nossa capacidade de troca. Não é isso que os pulmões fazem? Trocam energia velha com energia nova, trocam o que foi oxigênio e agora é gás carbônico com um novo oxigênio, fazem circular nessa grande corrente sanguínea que é. Então, nós não aprendemos a fazer as trocas, nós não estamos trocando, nós não estamos fraternos, nós não estamos cuidando uns dos outros. A pandemia não pode acabar. Nós não aprendemos a lição, então ela vai continuar até que a gente... Existem nesse momento forças que estão tentando levar a humanidade para um novo ponto. E os desafios, os obstáculos, o que provoca sofrimento e dor na humanidade também é um pouco essa pressão kármica, saturnina, que deve criar uma nova consciência, que deve gerar uma nova consciência. Então, esse tema do grupo, esse tema da amizade, que é mais ligada a Aquário no nível da personalidade, se transforma no coletivo, no grupo, na comunidade, em comunidades menores e depois na grande comunidade humana, nessa unidade fraterna que não elimina diferença. Ter uma única humanidade não significa que os locais não tenham a sua própria cultura, a sua própria maneira, porque viver no deserto é diferente de viver na floresta, de viver no mar é diferente de viver na montanha, e cada um desses espaços cria sua própria cultura. Mas essa cultura única, humana, fraterna, aquilo que nos une, vai estar acima dessas diferenças, vai ser o fim das guerras, o fim da competição. O fim da competição é uma coisa extremamente aquariana, uma vida cooperativa é uma vida extremamente aquariana. E o nosso sistema econômico não está pronto para isso. Então, esse sistema econômico não vai sobreviver. Ele não tem condições, essa estrutura social que é a economia, não condiz, não representa esse novo que está chegando. Então, ela vai morrer, está destinada a morrer. A gente precisa começar o mais rápido possível, tirar essa roupa que não serve mais e começar a vestir a roupa nova. Uma economia fraterna, uma economia solidária, uma economia consciente, uma economia responsável, não só com o reino humano, mas com o reino animal, com o reino vegetal, com o reino mineral, com o planeta, não? Que gere abundância de recursos, recursos que vão ser usados de forma responsável por cada um, segundo as suas necessidades, nem mais nem menos. Os bens gerados pela humanidade vão circular no tecido social, como o sangue circula dentro das nossas veias e artérias. Dinheiro é energia, bens materiais são energias que vão circular pela humanidade, e aquilo que eu preciso eu retenho, e aquilo que eu não preciso eu ponho em circulação. Uma nova economia deve começar a se basear em princípios mais assim, não? Isso é a transição que nós estamos vivendo. E quanto mais rápido a gente aderir a essa nova maneira de pensar a economia, essa nova maneira de pensar a vida grupal, menos a gente vai sofrer e mais rápido nós vamos pensar nas novas estruturas compatíveis com as novas ideias aquarianas. Não? Outro tema que é extremamente aquariano é o tema da tecnologia e o tema da ciência, porque Aquário é uma constelação de quinto raio. E o quinto raio é o raio da ciência. Não, é o raio do conhecimento. E, de novo, a maneira como a ciência está estruturada não serve mais. Uma ciência que é capaz de produzir bombas para destruir o planeta inteiro, isso não faz sentido, não? Uma ciência que tenta manipular
os genes humanos para criar coisas que não estão previstas no plano evolutivo, isso não é mais possível. Uma ciência a favor de poderosos, excluindo o resto da humanidade de certas coisas. Então, uma ciência que produz bens e benefícios e tecnologias que são boas para a humanidade, mas que só 5% dela tem acesso, isso não faz sentido mais, não? Uma ciência que está limitada a um tipo de informação física, emocional e mental não faz mais sentido. A ciência vai precisar se espiritualizar, a ciência vai precisar reconhecer a alma, a ciência vai precisar reconhecer as encarnações, as reencarnações, vai precisar reconhecer a vida extraplanetária, vai precisar reconhecer uma ecologia. Nós não estamos conseguindo nem reconhecer a ecologia planetária, imagina uma ecologia do sistema solar, uma ecologia galáctica. Não, nós vamos destruir o sistema, vamos destruir a galáxia, não é essa coisa. Não? Então a ideia é que nós vamos ter uma ciência ampliada. Nós vamos ter sentidos ampliados, nós vamos conhecer novos sentidos que vão permitir à humanidade a penetrar em dimensões mais altas. E essa ciência, a era de Aquário vai ser extremamente tecnológica, mas uma tecnologia a serviço do amor. Júpiter é o regente, Júpiter é um planeta de segundo raio de amor e sabedoria, é o regente da era de Aquário, o regente esotérico da era de Aquário. Então, não pode ser só conhecimento. Não pode ser só ciência, tem que ter junto sabedoria. E essa sabedoria vem dessa energia jupiteriana que vai estar extremamente ativa durante todo o ciclo aquariano. Então é uma ciência sábia, uma ciência que reconhece o plano evolutivo, que está na mente cósmica, que está na mente total, que está na mente única, que nós vamos aprender a fazer contato com ela. E vamos reconhecer a nossa parte dentro desse plano, e aí essa abundância de informação vai ser muito maior, porque trazer informação para uma humanidade grosseira, trazer informação para uma humanidade que a manipula e produz coisas que são destrutivas, isso não vai acontecer, não? Mas naquele momento que a humanidade se tornar fraterna, amorosa, que reconheceu o plano, que reconheceu o seu lugar no plano, então essa quantidade de informação, o quinto raio vai se ativar de uma maneira muito intensa na era de Aquário. E nós vamos poder usufruir de uma informação de muito mais alta vibração, de muito mais alta qualidade, e vamos conquistar coisas em todas as áreas. As ciências vão progredir muito, a medicina vai progredir muito, as artes vão progredir muito, porque o quarto raio também vai estar mais ativo, o raio da beleza, o raio da harmonia. Não vamos gastar tempo nos nossos laboratórios, não vamos mais gastar tempo nas nossas universidades, nos campos de desenvolvimento científico para fazer guerra, para construir bomba, para construir avião de guerra, míssil. Isso não faz sentido, não? Vamos descobrir as tecnologias limpas e não vamos mais agredir o planeta. Vamos produzir alimento de qualidade. O reino vegetal, o reino mineral vai frutificar de outra maneira, vai trazer alimentos de uma outra qualidade. Nós vamos cooperar com os reinos. Nós vamos ocupar o lugar que a humanidade tem e deveria ter, de intermediários entre o céu e a Terra. Nós precisamos acessar os planetas que estão para além de Saturno, Urano, Netuno, Plutão, e depois nós vamos acessar outros sistemas solares, nós vamos acessar o conhecimento galáctico, talvez outras galáxias também. Há um universo gigantesco de promessas para essa era de Aquário, e que nós não vamos conhecer se ficarmos sentados esperando. Nesse momento é um momento de decisão para a humanidade, é um momento de atividade para a humanidade, de consciência. E a primeira coisa para construir a era de Aquários é a gente começar a pensar em quem está do lado. Como é que nós vamos ser grupo? Como é que nós vamos desenvolver consciência coletiva se a gente se trancar em casa? E a gente
passar pela pandemia deixando o irmão morrer de fome. Passar pela pandemia sem se preocupar em usar máscara para que o outro irmão não se contamine. É uma coisa antiga isso, não? Serve mais. Então tudo isso está para mudar, tudo isso está aí batendo na porta da humanidade e nós precisamos escolher viver essas coisas, porque nós não vamos entrar mais intensamente na era de Aquário enquanto a gente viver a era de Peixes, a maneira errada da era de Peixes, porque nós poderíamos ter vivido outras coisas na era de Peixes, não? É claro que há uma grande quantidade de forças contrárias à evolução da humanidade, nós sabemos disso, não temos nenhuma ilusão ou nenhuma ingenuidade de que a humanidade está fazendo as coisas erradas só porque ela quer. Sabemos que tem forças aí conflituosas, antigas dentro do planeta que devem ser purgadas, que devem ser purificadas, que devem ser limpas, mas o primeiro passo é cada um individualmente aderir ao novo. E esse novo é fraterno, esse novo é coletivo, esse novo é mental, esse novo não é emocional, esse novo não é egoísta, esse novo não é individualista, esse novo não pensa só em si, pensa no planeta, pensa no reino mineral, pensa no reino vegetal. O que nós fazemos com o reino animal, olha que angústia que deve ser para a consciência do planeta, não? Então, se tornar vegetariano é um passo para a era de Aquário. Parece que é uma coisa boa, mas não é. Não derrubar a floresta é um passo. Nos tornarmos ecológicos é um passo. Perceber que nós estamos inseridos numa rede de interdependência, isso é extremamente aquariano. Aquário se desenvolve em rede e não é uma rede só humana. É uma rede mineral, a gente tem potássio circulando no sangue, a gente tem ferro circulando no sangue, nossos ossos são feitos com cálcio que a gente retira do reino mineral. Sem o reino vegetal não sobrevivemos, nem respiramos. Os animais são um elo dentro dessa corrente, não foram feitos para se tornar hambúrguer, bife. O reino animal foi feito para desenvolver sensibilidade emocional, para desenvolver sensibilidade no contato com o outro, uma etapa que nós já vivemos e ainda estamos vivendo. Como que a humanidade vai se tornar mental se nós destruímos os representantes do reino emocional? A gente fica preso ao reino emocional, fica preso ao reino astral. Então, é um passo reconhecer a fraternidade com os reinos que estão abaixo da gente. Como é que os irmãos que estão acima, em outros reinos superiores ao nosso, podem ser fraternos conosco? Eles sempre são, não? Mas como é que a gente pode entrar nessa fraternidade se a gente não reconhece a fraternidade com os reinos que estão abaixo? Nós somos responsáveis por eles. Então, há uma grande promessa. Aquário também é um tempo de despertar. Despertar coletivo, despertar para forças espirituais, despertar para a grande ilusão que são esses planos materiais, a ilusão que o reino mineral produz na gente, porque nos torna densos, a ilusão que existe e que o reino emocional produz na gente. Conhecer as coisas emocionalmente é diferente do que conhecer mentalmente, que é diferente do que conhecer intuitivamente. E nós estamos cercados de véus, estamos limitados por véus. Esse despertar é sair um pouco dessa energia veladora, dessa energia ilusória, dessa energia que filtra a realidade e não deixa a gente conhecer outras dimensões de nós mesmos, não? Então, esse momento onde a humanidade vai se tornar vigilante, vigilante dos seus instintos, vigilante das suas emoções, vigilante dos seus desejos, colocar tudo isso dentro de um contexto que é grupal, que impacto que eu produzo com aquilo que eu sinto, com aquilo que eu faço, com aquilo que eu penso, no coletivo, no grupo, no planeta. Que padrão vibratório é esse que eu produzo? Esse é um grande despertar e a era de Aquários vai ser uma era de um despertar coletivo. Nós estamos sendo chacoalhados pelo planeta e pelos acontecimentos para que a gente desperte. E quando a gente desperta é bom a gente acordar quem está do lado para formar bem a rede, para que nós entremos nessa nova era despertos. Despertos para novas dimensões de nós mesmos. E isso tudo deve levar a humanidade para aquilo que
nas ciências do Oriente é chamado de Dharma. Então, hoje, a gente poderia dizer que a grande parte da humanidade é uma humanidade que vive a lei do karma. Sofre, adoece, sente dor, que é um impacto direto das ações que comete. E nós estamos sendo convidados nessa era de Aquários para sermos uma humanidade com Dharma, não com karma. O Dharma é aquilo que é quando nós encontramos aquilo que somos, que estamos destinados a ser, encontramos a nossa tarefa dentro do plano e nos tornamos responsáveis com essa tarefa. Isso é um Dharma. Então, alguns seres vão se descobrir curadores, outros seres vão se descobrir guerreiros, outros seres vão se descobrir sacerdotes, outros seres vão se descobrir governantes, cada um vai encontrar uma certa tarefa que foi depositada no seu íntimo, no seu âmago, e vai brindar a humanidade com os talentos que estão lá dentro. Nós vamos ser seres criativos, vamos co-criar com a mente única. E vamos sair dessa lei limitadora, que é a lei do karma, da ação e da reação, das causas e das consequências, para a lei do Dharma, onde cada um pode expressar a sua divindade interior, a sua essência, e pode brindar o coletivo com aquilo que tem de melhor e não com aquilo que tem de pior. Então, essa é uma grande promessa, não? E colaborar com a transição planetária, colaborar com a era de Aquários, trazer o que está além da Terra para aqui, para a Terra, que é uraniana, não? É uma experiência muito uraniana. Isso significa que a gente comece a fazer essa experiência de deixar de ser um ser com karma e começar a se dirigir para sermos seres com Dharma, com propósito. Descobrir o propósito interno, aquilo que Deus depositou dentro da gente, aquilo que a consciência do universo trouxe para o nosso âmago e sermos seres que frutificam. No bosque da humanidade, cada um tem que dar os seus frutos, não? Em prol do coletivo. E isso vai mudar a vida da humanidade no planeta de uma maneira muito intensa. Então, hoje, o que eu queria trazer para vocês é um pouco dessa energia de Aquário. Eu peço desculpa se a gente demorou um pouco para colocar esse vídeo no ar, mas eu acabei adoecendo e tive que passar um tempo me recuperando, então o vídeo de Aquário está saindo um pouco atrasado. Vamos ver se a gente consegue colocar os dois juntos já, não? Esse primeiro, falando de Aquário e da transição planetária, e o próximo que vai trazer essas diferenças do que é Aquário no nível da personalidade e Aquário no nível das almas, Aquário na cruz mutável e Aquário na cruz fixa. Espero que você tenha gostado do vídeo. De novo, não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de ajudar a gente a criar essa rede, não esqueça de compartilhar o vídeo com as pessoas que você sabe que tem essa sede desse tipo de informação. Aquário é o aguadeiro, é aquele que deposita a água da vida, então espero estar contribuindo um pouquinho, trazendo um pouco de água da vida para essa rede fraterna que nós estamos construindo juntos. Se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe o vídeo, poste aqui os seus comentários para a gente entender como que você está recebendo essas informações, dê suas sugestões positivas, construtivas, mas fale também daquilo que você gostaria que mudasse para a gente poder continuar progredindo e melhorando a qualidade do canal. Nos vemos em breve no próximo vídeo, que vai ser esse vídeo falando de Aquário na cruz mutável, na cruz fixa. Então, gratidão por participar, por ouvir até o final o vídeo e nos encontramos em breve.